Fundo cinza. Linhas amarelas horizontais se cruzam e formam quadrados sobrepostos. Logo livríssimo. Vídeo tutorial do professor. Igual ou diferente, depende do olhar da gente. Conteúdo elaborado por Franciane Caneche. Olá, professora! Olá, professor! Neste vídeo, iremos explorar o potencial pedagógico do livro Igual ou Diferente, depende do olhar da gente, escrito e ilustrado por Ellen Pestily. Com linguagem leve e rimas divertidas, a história apresenta as peculiaridades dos alunos que frequentam a Escola da Floresta Encantada, destacando as diferenças entre eles, que os transformam em seres únicos e especiais. O livro sensibiliza o estudante para um mundo marcado pela pluralidade, levando-o a refletir sobre o seu espaço social, suas relações interpessoais e suas atitudes. A autora e ilustradora desse livro, Ellen Pestily, nasceu no interior de São Paulo e atualmente mora nos Estados Unidos. Por amar os animais, estudou medicina veterinária. Durante a faculdade, participou de cursos de pintura e desenho, sua outra paixão, como aluna e como professora. No mundo editorial, começou como ilustradora e já fez a arte de mais de 50 livros. Como escritora, lançou mais de 15 títulos. Recebeu alguns reconhecimentos em sua carreira, inclusive tendo livros finalistas do Prêmio Jabuti. Em Igual ou Diferente, depende do olhar da gente, Ellen usou técnicas mistas, com colagem e uso de lápis de cor, o que enriqueceu ainda mais a obra. A leitura literária deve ser incentivada desde cedo, porque essa atividade influencia não só o desenvolvimento de habilidades relacionadas à linguagem e à escrita, mas também habilidades sociais e emocionais. Ao ler um livro, o leitor interage com o texto, as ilustrações, o narrador, o autor, o mundo ali apresentado e o seu próprio mundo, além dos demais elementos que compõem a obra. No processo de alfabetização, o contato com os livros exercita a imaginação e a criatividade. Nesse sentido, o acesso ao livro físico, para que a criança possa manuseá-lo, é positivo para posicionar a leitura em um campo lúdico. Ao relacionar o texto verbal com as ilustrações, tem-se uma experiência estética e intercultural que, segundo a Base Nacional Comum Curricular, possibilita aos alunos aumentar a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. Na formação do leitor, a escola é um espaço essencial, mas não o único. A família deve ser também aliada nesse processo, como prega o conceito de literacia familiar. A leitura partilhada em casa dá continuidade ao que é praticado na sala de aula, facilitando a alfabetização, ampliando o vocabulário e auxiliando na compreensão textual. Além disso, dividir a fruição estética literária é uma potente ferramenta de socialização que favorece o desenvolvimento emocional da criança. Outra vantagem de dividir os momentos de leitura entre sala de aula e domicílio está no fato de que, nessa faixa etária, é benéfico ler o mesmo livro mais de uma vez. O tema abordado em Igual ou Diferente, depende do olhar da gente, é o mundo natural e social, ou seja, o contato com a natureza e com o outro e, com isso, a descoberta de si mesmo. O livro prega o respeito às diferenças, algo essencial no mundo plural onde vivemos. Essa diversidade se faz presente nos espaços sociais que a criança frequenta, nas relações interpessoais que trava e nas atitudes que toma. Vamos agora ver alguns exemplos de atividades que podem ser implementadas em sala de aula antes, durante e após a leitura do livro. Antes da leitura, o objetivo é despertar a curiosidade da criança, exercitando sua imaginação. Para isso, é preciso elencar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre os assuntos abordados.
Para uma abordagem gradativa do livro, converse com os estudantes fazendo perguntas exploratórias, além de apresentar a eles um pouco sobre a autora e os elementos da obra. Tudo isso deve ser feito em um ambiente convidativo. Portanto, preparar a sala de aula com antecedência é essencial. Um primeiro ponto de apoio pode ser o gênero textual do livro, o poema, apresentando aos alunos, primeiramente, textos versificados e ritmados que fazem parte do cotidiano deles, como cantigas e parlendas. A musicalização atua no amadurecimento emocional da criança, trabalhando sensações e sentimentos. Para despertar o interesse, pense em dinâmicas divertidas, que mudem a rotina da sala de aula. Organize uma roda de conversa sobre os gostos e hábitos musicais dos estudantes, com espaço para que citem canções, artistas e ritmos que apreciam. Em seguida, passe para a apresentação de um poema que tenha sido musicalizado ainda nesse processo de constatação de textos versificados no cotidiano. Sugerimos o poema As Borboletas, de Vinícius de Moraes, mas é possível usar outro texto de sua preferência. De qualquer maneira, apresente primeiro o texto e depois a música, destacando que a letra é a mesma dos versos lidos anteriormente. Para facilitar a memorização, enfatize as rimas e outros elementos de sonoridade e ritmo. Em um passo adiante, explore o tema que será abordado no livro com a apresentação de uma canção que trate do mesmo assunto. Nas sugestões de conteúdos complementares, você encontra o link para uma música sobre o respeito às diferenças. Reproduza a canção ao menos 2 vezes, para que os estudantes possam reconhecer alguns versos. Depois, organize uma conversa para identificar na turma as diferenças apontadas na letra da música. Ainda com relação ao gênero textual, vamos à estrutura. Transcreva alguns versos da canção na lousa, para que os estudantes tenham um auxílio visual para diferenciar textos versificados dos textos de prosa. Ao final, comente que o livro que irão ler também é escrito em versos. Finalmente, passe para o livro em si, apresentando a capa e o título. Continue a conversa coletiva, dessa vez com levantamentos de hipóteses acerca do conteúdo que será lido mais adiante. Apresente o nome da autora, sua foto e biografia. Assim, os estudantes se sentem mais próximos do livro que irão ler. Por fim, passe para as ilustrações, com as crianças identificando os personagens, assim como as técnicas artísticas empregadas na composição das ilustrações. Durante todo o processo de interação verbal, você pode considerar a variação de estratégias para manter a aula dinâmica. Durante a leitura de Igual ou Diferente, depende do olhar da gente, reforce o diálogo que há entre os versos e as ilustrações. Outro cuidado está na organização do espaço, que deve considerar formas de os estudantes visualizarem o livro do professor com facilidade, ao mesmo tempo que manuseiam os próprios exemplares. Com tudo pronto, faça a leitura dialogada página a página, apontando cada verso que se lê, com ênfase no ritmo e na entonação adequados. Conforme lê cada trecho, as crianças podem repetir o texto. Nesse processo, destacamos o uso de 2 técnicas pedagógicas. A primeira se chama PAVERE, que significa perguntar, avaliar, expandir e repetir. A segunda se chama Que Fale Convida, relatada no programa Conta Pra Mim, do Ministério da Educação. Avance pelo livro de forma que fique clara a organização da história e as crianças consigam identificar os personagens, além de absorver o tema. Após a leitura, atividades de encerramento concretizam o processo de apropriação da obra.
Para isso, as crianças podem recontar a história e discutir sobre o que sentiram durante a leitura. Se for necessário, retome trechos e ilustrações para fornecer subsídios. Em uma roda de conversa, relacione os acontecimentos da história com a vida dos estudantes. A pergunta que fecha o livro, comparando a escola da Floresta Encantada com aquela frequentada pelo leitor, é outra oportunidade rica para a troca de pontos de vista. Durante a mediação da conversa coletiva, garanta a liberdade de expressão da criança, sempre respeitando as divergências entre colegas. Afinal, a valorização das diferenças é o principal assunto do livro. Para um contato mais íntimo com a literatura, propõe à turma a produção de um livro sobre o tema diversidade. Para isso, eles devem fazer desenhos de pessoas diferentes, acompanhados de breves frases descritivas. Em seguida, cada aluno apresenta sua produção, confirmando a importância das imagens para a compreensão da mensagem. Ao final, reúna todas as ilustrações para formar o livro da turma. Democraticamente, os estudantes devem decidir o título e a capa da criação coletiva. Para mais um momento de literacia familiar, organize um rodízio para que cada criança leve o livro da turma para casa com o intuito de apresentá-lo aos familiares. Outra estratégia para expandir o tema apresentado em igual ou diferente, depende do olhar da gente, é trabalhar com os estudantes o autorretrato. Para isso, apresente o quadro feito por Vincent van Gogh em 1889, ou outro exemplo de autorretrato nas artes visuais. Peça que os alunos analisem cores, expressões faciais e emoções que identificarem no quadro, reforçando que todas as suposições são válidas, desde que bem justificadas. Depois, encaminhe uma discussão sobre o registro da própria imagem, que deve desembocar na questão da prática das selfies, cada vez mais recorrente. Aproveite para conversar sobre as poses adotadas em selfies, seus propósitos, como funciona esse hábito e qual a opinião dos estudantes sobre isso. Para demonstrar a amplitude das expressões artísticas, procure na internet pelo poema O Autorretrato, de Mário Quintana, que pode ser considerado um autorretrato em texto verbal. Faça a leitura com as técnicas relatadas anteriormente e promova uma conversa sobre o encontro de sua própria identidade, tema central desse poema. Passe para a produção de autorretratos em desenho. Para ajudar, disponibilize espelhos na sala de aula. Assim, os estudantes podem se ver enquanto fazem ilustrações de si mesmos. É importante que não haja compartilhamento de desenhos nesse momento, pois será organizada uma exposição anônima de autorretratos para que as crianças tentem adivinhar o autor de cada desenho. Posteriormente, os familiares também podem ser convidados a visitar a exposição e tentar descobrir qual é a ilustração feita pela criança pela qual são responsáveis. Antes da despedida, vale lembrar que o material digital de apoio à prática do professor traz mais orientações para seu trabalho em sala de aula. Lá você encontra sugestões de canções, filmes, desenhos animados e livros que podem servir para que os estudantes se aprofundem no tema. As referências também trazem livros que podem enriquecer seu conhecimento. Portanto, não hesite em consultar esse seu aliado pedagógico. É isso. Espero que nossa conversa tenha te inspirado. Ótimas aulas e até a próxima. Créditos na tela. Logo, livríssimo.